Olá, graça e paz, tudo bem com você? Espero que sim. Estamos nos dirigindo para darmos continuidade ao 17º dia deste grande propósito em orações 60 dias para recomeçar. Um plano, um propósito, um projeto de 60 dias projetado para ajudar você a começar, melhor dizendo, recomeçar seu relacionamento com Jesus. Você fará 3 coisas todos os dias: encontrar-se com Jesus através dos evangelhos, ler nas epístolas como seus seguidores viviam a sua mensagem e aumentará a sua intimidade com ele através da oração. E, mais uma vez, ratifico aqui a importância de você estar com a sua Bíblia aberta para acompanhar a leitura e o entendimento, bem como um caderno com uma caneta e para que você possa fazer as suas anotações e depois meditar em tudo aquilo que você leu, entendeu e compreendeu para colocar em prática em sua vida. Não há outro caminho a não ser esse para você recomeçar a sua vida diante de Jesus e Ele ser o fiel condutor da sua vida. No dia de hoje eu trago para a leitura o livro de Marcos, capítulo 5 e 6, e Filipenses, capítulo 1 e 2. Para a honra e a glória do Senhor, a minha irmã Fabíola Ribeiro está me ajudando na leitura dos livros. Agora, livro de Marcos, capítulo 5. Em Marcos 5 diz assim: E chegaram à outra banda do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro, dos sepulcros, um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes presos com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelo monte e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-o. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E ele respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe o permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram, e o anunciaram na cidade e nos campos. E saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido, e foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado, e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: Vai para tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi, e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera. E todos se maravilhavam. E passando Jesus outra vez num barco para a outra banda, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar.
E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou no seu vestido, porque dizia: Se tão somente tocar nos seus vestidos, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: Quem tocou nos meus vestidos? E disseram-lhe os seus discípulos: Vês que a multidão te aperta e dizes: Quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: A tua filha está morta. Para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido esta palavra, disse ao principal da sinagoga: Não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro e Tiago, e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhes: Por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada, e tomando a mão da menina, disse-lhes: Talita cumi, que traduzido é: Menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto, e mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe dessem de comer. Amém, e graças a Deus. Com o espírito imundo, vamos compreender a mensagem no versículo 2. Endemoniado é a pessoa que sofre opressão satânica ou influência da mesma origem, devido a um espírito maligno habitar nela. As Escrituras registram muitas ocasiões em que Jesus expulsou demônios, se tão somente tocar. Preste atenção na mensagem no versículo 28. Frequentemente, os evangelhos falam dos enfermos tocando em Jesus, ou Jesus tocando nos enfermos. O que importava era o contato com Jesus e a sua presença. Há poder sanador no toque de Jesus, porque Ele se compadece das nossas enfermidades e porque Ele é a fonte da vida da graça. Nossa atitude ao buscarmos a cura é aproximar-nos de Jesus e permanecer na sua presença. Crê somente. Preste atenção na mensagem no versículo 36. Morrera a filha do principal da sinagoga. Diante disso, Jesus encorajou a fé desse pai, mesmo no meio da situação aparentemente desesperadora. No decurso de toda a história da redenção, os fiéis sempre confiavam em Deus, mesmo quando parecia que tudo estava perdido. Em tais ocasiões, Deus concedia a fé necessária e livrara seu povo de inconformidade com a sua vontade e propósito. Assim sucedeu nos casos de Abraão, de Moisés, de Josafá, de Davi e de Jairo. Vamos para a leitura no livro
de Marcos capítulo 6. Em Marcos 6 diz assim: E partindo dali chegou à sua pátria, e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado começou a ensinar na sinagoga. E muitos ouvindo-o se admiravam, dizendo: De onde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de José, e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. E Jesus lhes dizia: Não há profeta sem honra senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E estava admirado da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas, ensinando. Chamou a si os 12 e começou a enviá-los a 2 e 2, e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, e ordenou-lhes que nada tomassem para o caminho, senão somente um bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro no cinto, mas que calçassem alparcas e que não vestissem 2 túnicas. E dizia-lhes: Na casa em que entrardes, ficai nela até partirdes dali. E quando alguns vos não receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacudi o pó que estiver debaixo de vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia de juízo para Sodoma e Gomorra do que para os daquela cidade. E saindo eles, pregavam que se arrependessem, e expulsavam muitos demônios e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. E ouviu isto o rei Herodes, porque o nome de Jesus se tornara notório, e disse: João, o que batiza, ressuscitou dos mortos, e por isso essas maravilhas operam nele. Outros diziam: É Elias. E diziam outros: É um profeta, ou como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isto, disse: Este é João, que mandei degolar. Ressuscitou dos mortos, porquanto o mesmo Herodes mandara prender a João e encerrá-lo maniatado no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Felipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. Pois João dizia a Herodes: Não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. E Herodias o espiava e queria matá-lo, mas não podia, porque Herodes temia a João, sabendo que era varão justo e santo, e guardava-o com segurança, e fazia muitas coisas atendendo-o, e de boa vontade o ouvia. E chegando uma ocasião favorável que Herodes, no dia dos seus anos, dava uma ceia aos grandes, e tribunos e príncipes da Galiléia, entrou a filha da mesma Herodias, e dançou, e agradou a Herodes e aos que estavam com ele à mesa. Disse então o rei à menina: Pede-me o que quiseres, e eu te darei. E jurou-lhe, dizendo: Tudo o que me pedires, te darei, até metade do meu reino. E saindo ela, perguntou à sua mãe: Que pedirei? E ela disse: A cabeça de João Batista. E entrando logo, apressadamente, pediu ao rei, dizendo: Quero que imediatamente me des, num prato, a cabeça de João Batista. E o rei entristeceu-se muito. Todavia, por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe quis negar. E enviando logo o rei, o executor, mandou que lhe trouxessem ali a cabeça de João. E ele foi e degolou-o na prisão, e trouxe a cabeça num prato, e deu-a à menina, e a menina a deu à sua mãe. E os seus discípulos, tendo ouvido isto, tomaram o seu corpo e o puseram no sepulcro.
E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito, como o que tinham ensinado. E ele disse-lhes: Vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer, e foram sós num barco para um lugar deserto. E a multidão viu-os partir, e muitos o conheceram, e correram para lá a pé de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles, e aproximavam-se dele. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: O lugar é deserto e o dia está já muito adiantado. Despede-os para que vão aos lugares e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm que comer. Ele, porém, respondendo, lhes disse: Dai-lhes vós de comer. E eles disseram-lhe: Iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhes darmos de comer? E ele disse-lhes: Quantos pães tendes? E de ver. E sabendo, eles disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em ranchos sobre a erva verde. E assentaram-se, repartidos de 100 em 100, e de 50 em 50. E, tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou e partiu os pães, e deu-os aos seus discípulos para que os pusessem diante deles, e repartiu os 2 peixes por todos. E todos comeram e ficaram fartos, e levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixes. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para a outra banda, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte a orar. E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma, e deram grandes gritos, porque todos ouviam, e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhes: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco, para estar com eles, e o vento se aquietou, e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. E quando já estavam na outra banda, dirigiram-se à terra de Genezaré, e ali atacaram. E saindo eles do barco, logo o conheceram, e correndo toda a terra em redor, começaram a trazer em leitos, aonde quer que sabiam que ele estava, os que se achavam enfermos. E onde quer que entrava, ou em cidade, ou em aldeias, ou no campo, apresentavam os enfermos nas praças, e rogavam-lhe que os deixassem tocar ao menos na orla do seu vestido, e todos os que lhe tocavam saravam. Amém, e graças a Deus. Jesus, profeta. Vamos compreender a mensagem no versículo 4. Os evangelhos retratam Jesus como profeta, conforme a chamada profética no Antigo Testamento. Estas características o identificam como profeta. Primeiro, era um homem do Espírito e da Palavra. Segundo, tinha íntima comunhão com Deus. Terceiro, fazia predições proféticas. Quarto, realizava atos simbólicos
que expressavam zelo pela honra de Deus. Quinto, desmascarava a hipocrisia dos líderes religiosos e os criticava por seguirem mais as tradições do que a palavra de Deus. Sexto, compartilhava do sentimento e do sofrimento de Deus por causa da perdição dos que se recusavam a arrepender-se. Sétimo, destacava o ensino moral da palavra de Deus, a santidade, a justiça, a retidão, o amor, a misericórdia, em contraste com a observância de rituais. Oitavo, proclamava o reino iminente de Deus e o juízo divino sobre todo o mal. Nono, pregava o arrependimento, chamando o povo a voltar-se para Deus e deixar o pecado e o mundo. Incredulidade. Preste atenção na mensagem no versículo 6. Assim como a falta de fé impedia a operação de milagres na cidade onde Jesus morava, assim também a incredulidade dentro da igreja continuava estorvando a operação do seu poder. A falta de fé nas verdades bíblicas, a negação da possibilidade dos dons do Espírito para hoje ou a rejeição dos padrões retos de Deus impedirão nosso Senhor de manifestar o poder do seu reino entre o seu povo. Os crentes devem continuar tendo fome pela palavra e orar: Senhor, acrescenta-nos a fé. Ungiam com óleo. Preste atenção na mensagem no versículo 13. A cura relacionada à unção com óleo é mencionada somente aqui e em Tiago, capítulo 5, versículo 14. O óleo provavelmente era usado como símbolo da presença e o poder do Espírito Santo e como ponto de contato para encorajar a fé do doente. Compaixão. Preste atenção na mensagem no versículo 34. O termo em grego é o qual descreve uma emoção que comove a pessoa até o íntimo do seu ser. Fala da tristeza que alguém sente pelo sofrimento e infortúnio do próximo, juntamente com o desejo de ajudá-lo. É uma característica de Deus e do seu Filho Jesus Cristo. Em todas as épocas e particularmente nesses dias de indiferença ante o sofrimento dos outros, Jesus espera que semelhante atitude motive atos compassivos dos seus seguidores. Ações de graças às refeições. Preste atenção na mensagem no versículo 41. Antes de comer, Cristo dava graças ao seu Pai Celestial. O crente deve seguir o seu exemplo e render graça cada vez que se alimentar. Comer, dando antes graças a Deus, é reconhecer sua solicitude e provisão em nosso favor. Cada refeição deve ser um ato de adoração para a glória de Deus, sobre a oração de agradecimento antes das refeições. Vamos para a leitura no livro de Filipenses, capítulo 1. Em Filipenses 1 diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo, como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho em entranhável afeição de Jesus Cristo, e peço isto, que a vossa caridade abunde mais e mais em ciência e em todo conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo,
cheios de frutos de justiça que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente. Uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho, mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisto me regozijo, e me regozijarei ainda, porque sei que disto me resultará a salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido. Antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que deva escolher. Mas se ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de participar e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós, para proveito vosso e gozo da fé, para que a vossa glória abunde por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho, e em nada vos espanteis do que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós de salvação. E isto de Deus, porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto, e agora ouves estar em mim. Amém, e graças a Deus. Alegria. Vamos compreender a mensagem no versículo 4. A alegria é a parte integrante da nossa salvação em Cristo. É paz e prazer interior em Deus Pai, Filho e Espírito Santo e na bênção que flui de nosso relacionamento com eles. Os ensinos bíblicos a respeito da alegria incluem: primeiro, a alegria está associada à salvação que Deus concede em Cristo e com a palavra de Deus. Segundo, a alegria flui de Deus com um dos aspectos do fruto do Espírito. Logo, ela não nos vem automaticamente. Nós a experimentamos somente à medida que permanecemos em Cristo. Nossa alegria se torna maior quando o Espírito Santo nos transmite um profundo senso de presença e do contato com Deus em nossa vida. Jesus ensinou que a plenitude da alegria está intimamente ligada à nossa permanência na Sua palavra, à obediência aos seus mandamentos e à separação do mundo. Terceiro, a alegria como deleite na presença de Deus e nas bênçãos da redenção não pode ser destruídas pela dor, pelo sofrimento, pela fraqueza, nem por circunstâncias difíceis. Tendo por certo isto, preste atenção na mensagem no versículo 6. A confiança de Paulo nos Filipenses baseia-se não somente na boa obra que Deus efetuou neles, como também no zelo e na abnegação deles em prol da fé.
A fidelidade de Deus é uma bênção perene para o crente fiel, mas ela é ineficaz para com aqueles que resistem à sua graça. Vossa caridade aumente em ciência. Preste atenção na mensagem no versículo 9. A caridade se procede de Cristo, deve basear-se na revelação e no conhecimento bíblicos. Primeiro, no Novo Testamento, ciência, no grego epignosis, significa conhecimento espiritual no coração e não simplesmente no intelecto. Trata-se da revelação de Deus concedida experimentalmente, incluindo a comunhão pessoal com Ele e não um simples conhecimento intelectual de fatos a respeito. Segundo, logo, conhecer a palavra de Deus ou conhecer a vontade de Deus subentende um conhecimento que se expressa na comunhão e na obediência, na vida e no andar com Deus. Conhecer a vontade teológica deve ter como objetivo o amor de Deus e o livramento do pecado. Em todo conhecimento significa o crente discernir o que é bom e o que é mal. Sinceros e sem escândalo algum. Preste atenção na mensagem no versículo 10. Sincero significa sem nenhuma mistura do mal. Sem escândalo algum significa inculpável diante de Deus e dos homens. Tal santidade deve ser o alvo supremo de todo crente, tendo em vista a iminente volta de Cristo. Somente com um amor abundante, derramado em nosso coração pelo Espírito Santo e com fidelidade total à Palavra de Deus, é que seremos sinceros e sem escândalo algum até ao dia de Cristo. Para a defesa do Evangelho. Preste atenção na mensagem no versículo 16. Deus deu a Paulo a tarefa importante de defender o conteúdo do Evangelho, conforme o termo nas Escrituras. Semelhantemente, todos os crentes são conclamados a defender a verdade bíblica e a resistir àqueles que distorcem a fé. As palavras de Paulo parecem estranhas aos pastores dos nossos dias, que não veem a necessidade de batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Espírito de Jesus Cristo. Preste atenção na mensagem no versículo 19. O Espírito Santo que habita no crente é chamado o Espírito de Jesus Cristo, porque é Cristo quem outorga o Espírito ao crente na sua conversão. E é Ele quem subsequentemente batiza o crente com o Espírito Santo. Esse Espírito é o mesmo que ungiu a Jesus a fim de trazer redenção ao mundo. Morrer é ganho. Preste atenção na mensagem no versículo 21. O verdadeiro crente, vivendo no centro da vontade de Deus, não precisa ter medo da morte. Ele sabe que Deus tem um propósito para o seu viver e que a morte, quando ela vier, é simplesmente o fim da sua missão terrestre e o início de uma vida mais gloriosa com Cristo. No mesmo Espírito. Vamos compreender a mensagem no versículo 27. A verdadeira essência da unidade do Espírito consiste em viver de modo digno, permanecendo firme num só espírito e propósito, combatendo lado a lado como guerreiros pela pregação e defesa do Evangelho, segundo a revelação apostólica, e defendendo juntamente a verdade do Evangelho contra aqueles que são inimigos da cruz de Cristo. Observemos que o Espírito aqui tem sentido de disposição mental, ânimo, zelo, propósito, dedicação, diligência e não o espírito humano em si. Vamos para a leitura no livro de Filipenses, capítulo 2. Em Filipenses 2 diz assim: Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais com contenda ou por vanglória, mas por humildade,
cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome, que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão, e ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós, e vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isto mesmo. E espero no Senhor Jesus que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios, porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide do vosso estado, porque todos buscam o que é seu, e não o que é de Cristo Jesus. Mas bem sabeis qual a sua experiência, e que serviu comigo no Evangelho, como filho ao Pai, de sorte que espero enviar-vos-lo logo que tenha provido a meus negócios. Mas confio no Senhor, que também eu mesmo em breve irei ter convosco. Julguei, contudo, necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador e companheiro nos combates, e vosso enviado para prover as minhas necessidades, porquanto tinha muitas saudades de vós todos, e estava muito angustiado de que tivesseis ouvido que ele estivera doente. E de fato esteve doente, e quase à morte, mas Deus se apiedou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso vou-lo enviei, mais depressa, para que, vendo outra vez, vos regozijeis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor, com todo o gozo, e tende-o em honra, porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida para suprir, para comigo a falta do vosso serviço. Amém, e graças a Deus. Por humildade. Devido ao egocentrismo inato do homem caído, o mundo não tem em alta estima a humildade e a modéstia. A Bíblia, no entanto, com seu conceito teocêntrico do homem e da salvação, atribui máxima importância à humildade. Primeiro, a humildade bíblica subentende a consequência das nossas fraquezas e a decisão de atribuir de imediato todo o crédito a Deus e ao próximo por aquilo que realizamos. Segundo, devemos ser humildes porque somos simples criaturas, somos pecaminosos à parte de Cristo e não podemos jactar-nos de nada, a não ser no Senhor. Logo,
dependemos de Deus para o nosso valor e para a nossa frutificação, e não podemos realizar nada de valor permanente sem a ajuda de Deus e do próximo. Terceiro, a presença de Deus acompanha aqueles que andam em humildade. Maior graça é dada aos humildes, mas Deus resiste aos soberbos. Os mais zelosos filhos de Deus servem ao Senhor com toda a humildade. Quarto, como crentes, devemos viver em humildade uns para com os outros, considerando-os superiores a nós mesmos. Quinto, o oposto da humildade é a soberba, um senso exagerado da importância e da autoestima da pessoa que confia no seu próprio mérito, superioridade e realizações. A tendência inevitável da natureza humana e do mundo é sempre a soberba e não a humildade. Haja em vós o mesmo sentimento. Vamos compreender a mensagem no versículo 5. Paulo enfatiza como o Senhor Jesus deixou a glória incomparável do céu e humilhou-se como um servo, sendo obediente até a morte para o benefício dos outros. A humildade integral de Cristo deve existir nos seus seguidores, os quais foram chamados para viver com sacrifício e renúncia, cuidando dos outros e fazendo-lhe o bem, sendo em forma de Deus. Preste atenção na mensagem no versículo 6. Jesus sempre foi Deus pela sua própria natureza, igual ao Pai, antes, durante e depois da sua permanência na terra. Cristo, no entanto, não se apegou aos seus direitos divinos, mas abriu mão dos seus privilégios e glória no céu, a fim de que nós, na terra, fôssemos salvos. Aniquilou-se a si mesmo. Preste atenção na mensagem no versículo 7. O texto grego do qual foi traduzida esta frase diz literalmente que ele se esvaziou, isto é, deixou de lado sua glória celestial, posição, riqueza, direitos e o uso de prerrogativas divinas. Esse esvaziar-se importava não somente em restrição voluntária dos seus atributos e privilégios divinos, mas também na aceitação do sofrimento, da incompreensão, dos maus tratos, do ódio e, finalmente, da morte de maldição na cruz. Ainda no versículo 7, trago a forma de servo, semelhante aos homens. Embora permanecesse em tudo divino, Cristo tomou sobre si a natureza humana, com as suas tentações, humilhações e fraquezas, porém, sem pecado. Operai a vossa salvação. Preste atenção na mensagem no versículo 12. Como crentes salvos pela graça, devemos concretizar a nossa salvação até o fim. Se deixarmos de fazê-lo, nós a perdemos. Primeiro, não desenvolvemos a nossa salvação por meros esforços humanos, mas por meio da graça de Deus e do poder do Espírito Santo que nos foram outorgados. Segundo, a fim de desenvolvermos a nossa salvação, devemos resistir ao pecado e atender os desejos do Espírito Santo em nosso íntimo. Isso envolve um esforço contínuo e ininterrupto de usar todos os meios determinados por Deus para derrotarmos o mal e manifestarmos a vida em Cristo. Sendo assim, concretizar a nossa salvação é concentrar-nos na importância da santificação. Terceiro, operamos a nossa salvação, chegando cada vez mais perto de Cristo, e recebemos seu poder para querer e efetuar a boa vontade de Deus. Deste modo, somos cooperadores de Deus para a nossa completa salvação no céu. Quarto, desenvolver a nossa salvação é tão vital que deve ser feito com temor e tremor. Ainda no versículo 12, trago temor e tremor. Na salvação efetuada por Cristo, Paulo vê lugar para temor e tremor da nossa parte. Todo filho de Deus deve possuir um santo temor que o faça tremer diante da palavra de Deus e o leve a desviar-se de todo o mal. O temor do grego phobos, do Senhor, não é de conformidade com a definição frequentemente usada, a mera confiança
reverente, mas inclui o santo temor do poder de Deus, da sua santidade e da sua justa retribuição, e um pavor de pecar contra ele e das consequências deste pecado. Não é um temor destrutivo, mas um temor que controla e que redime e que aproxima o crente de Deus e de suas bênçãos, da pureza moral, da vida e da salvação. Deus é o que opera em vós. Vamos compreender a mensagem no versículo 13. A graça de Deus opera nos seus filhos, para produzir neles tanto o desejo quanto o poder para cumprir a sua vontade. Mesmo assim, a obra de Deus dentro de nós não é de compulsão, nem de graça irresistível. A obra da graça dentro de nós sempre depende da nossa fidelidade e cooperação. Geração corrompida e perversa. Preste atenção na mensagem no versículo 15. Jesus e os apóstolos enfatizaram que o mundo em que vivemos é uma geração incrédula e perversa. O povo deste mundo tem a mentalidade errada, valores distorcidos, critérios imorais de vida e rejeito às normas e padrões da palavra de Deus. Os filhos de Deus devem separar-se do mundo e ser inculpáveis, puros de coração e irrepreensíveis, a fim de proclamarem ao mundo perdido a gloriosa redenção em Cristo. E ainda que seja oferecido sobre o sacrifício. Preste atenção na mensagem no versículo 17. O amor e a solicitude de Paulo pelos filipenses era tão grande que ele estava disposto a dar a sua vida por eles, como se fosse uma oferta a Deus. Primeiro, Paulo não lastimaria, antes se regozijaria como a vítima do sacrifício. Se assim os filipenses passassem a ter mais fé em Cristo e mais amor a Ele. Segundo, já que Paulo tinha tamanho amor sacrificial pelos seus filhos espirituais na fé, que sacrifícios e sofrimentos devemos estar dispostos a enfrentar em prol da fé dos nossos próprios filhos, para que nossos filhos tenham uma vida inteiramente dedicada ao Senhor. Se necessário for, devemos dar até a nossa vida como oferta ao Senhor. Timóteo. Vamos compreender a mensagem no versículo 19. Timóteo era um bom exemplo do que um ministro e missionário de Deus deve ser. Era um estudante zeloso e obediente à palavra de Deus, um servo perseverante e digno de Cristo, um homem de boa reputação, amado e fiel, com solicitude genuína pelo próximo, fidedigno e dedicado a Paulo e ao Evangelho. Porque todos buscam o que é seu. Preste atenção na mensagem final no versículo 21. Há pastores que pregam, ensinam, pastoreiam ou escrevem, não com solicitude genuína pela propagação do Evangelho, mas visando aos seus próprios interesses, honra, glória e prestígio. Ao invés de procurarem agradar ao Senhor Jesus, procuram agradar aos seus homens e conquistar o favor deles. Tais pastores não são verdadeiros servos do Senhor. Que a palavra de hoje toque profundamente o seu coração e transforme a sua vida para a honra e a glória do Senhor. Receba esta palavra, se conecte a ela. Se não teve tempo hábil para fazer as suas anotações, este é o momento de, após a oração, reflita de novo, volte, assista, ouça novamente. Nunca é demais se conectar à palavra de Deus. Oremos ao Senhor. Pai amado, bendito, Pai celestial, Pai de todas as nações, e não deixes que sejamos tentados, mas livra-nos do mal. Senhor, aparta de mim todo relacionamento que possa me atrapalhar de ficar mais perto de Ti. Caminharei em verdade e sinceridade. Senhor, coloco a armadura de Deus encontrada em Efésios, capítulo 6, dos versículos 12 a 18, meu Pai. Sim, neste exato momento estou atando o cinto da verdade, colocando a couraça da justiça, pés calçados com o evangelho da paz.
a espada do Espírito, colocando o capacete da salvação e orando no Espírito em todas as ocasiões, com todo tipo de orações e pedidos, meu Pai. Senhor, peço-te a proteção mencionada no livro de Salmos, capítulo 91, para a minha vida e a minha família. Sei que o Senhor me salva das armadilhas e das pragas. Encontrarei refúgio debaixo de suas asas, Pai. Não importa o mal que aconteça ao meu redor, eu não serei atingido, porque aos seus anjos dará a ordem a meu respeito, para me guardar em todos os meus caminhos. Porque tu me amas, Pai, e por eu confessar o teu nome, tu me resgatarás. Eu tenho a plena certeza disso, meu Pai. Eu te chamo e tu respondes, me livra e me honra. Me darás vida longa e me mostrará a tua salvação. Transforma a nossa vida, meu Pai. Transforma o nosso ser. Retira de tudo ruim dentro do nosso coração, tudo que atrapalha, para que possamos aprender a compreender a sua mensagem, para que possamos ser ministros, porta-vozes do seu Evangelho. Entregamos nossas vidas em suas mãos, Pai, para a honra e a glória do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus.